Irmãos, vamos abrir então a palavra do Senhor no texto que vamos meditar nessa manhã, que é Filipenses capítulo 3, os versículos 1 a 16. Filipenses 3, de 1 a 16. Os irmãos podem estar pensando, por que o pastor está com duas Bíblias, né? É uma pequena e uma grande. Será que a grande é melhor, a pequena é melhor? Não, é só uma tradução diferente, irmãos. Nós temos usado aqui a nova tradução Almeida, que é essa que eu tenho aqui na minha mão esquerda, né? Almeida, da nova tradução Almeida. E a outra, a tradução Almeida atualizada, então, que a maior parte dos irmãos tem. E o interessante é que quando nós temos mais de uma tradução bíblica, sendo traduções fiéis, como essas duas são, isso nos facilita também o entendimento. Algumas palavras a gente vai olhar e percebe que ela vem traduzida de uma forma um pouco mais clara numa outra tradução, sendo traduções fiéis, né? Eu também não estou dizendo que qualquer tradução bíblica pode ser usada livremente, temos que ter alguns cuidados. Essa que nós temos usado, né, aqui na igreja, certamente tem sido a das melhores, né? É a tradução Almeida atualizada, e agora, recém-lançado, Almeida atualizada, reformada, digamos assim, corrigida, atualizada, mais uma vez, né? Reatualizada, que é a que saiu nessas Bíblias que estão sendo vendidas ali na nossa livraria. Os irmãos sabem muito bem das Bíblias que temos vendido ali. Mas fiquemos à vontade para usar uma ou outra. Eu lerei nessa Bíblia nova tradução atualizada, tá bom? E depois nós vamos trabalhar com essa atualizada costumeira e nós vamos acompanhando a exposição. Vamos lá. Filipenses 3, de 1 a 16, diz assim a palavra do Senhor. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com os da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e a considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ou das que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. Se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com
com o que já alcançamos. Amém. Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Filipenses, ela é chamada de Epístola do Amor, e a gente sempre identifica Filipenses, ou melhor, a Epístola da Alegria, não é? A gente sempre identifica Filipenses com alegria, porque um dos temas fortes na Epístola é a alegria. Paulo fala de alegria do começo ao fim. Ele lembra também o problema que a igreja enfrentava com heresias, problema interno da igreja, mas ao mesmo tempo ele vem levantando a questão da alegria misturada ainda, colocando intermediada com alguns temas como a fuga de heresias, a resolução de heresias dentro da igreja, e também Paulo tem a intenção de agradecer aos irmãos a oferta que havia recebido deles, uma igreja muito amada pelo apóstolo Paulo. A gente pode perceber na epístola de Paulo aos Filipenses que no primeiro capítulo Paulo vai falar sobre a supremacia de Cristo, e ele exalta a Cristo Jesus e dá graças a Deus pela vida dos filipenses, uma igreja que ele havia fundado e que agora há pouco mais de 10 anos ele recebe o pastor desta igreja, o pastor Epafrodito, vai até Paulo, que possivelmente estava preso em Roma, quando ele escreve essa epístola, e Epafrodito vem lhe trazer uma oferta da igreja de Filipenses e também trazer notícias, e essas notícias fazem com que Paulo escreva a essa igreja, confortando esses irmãos, dizendo que as suas perseguições devem ser vividas debaixo da cruz de Cristo, que eles devem se submeterem a Cristo, continuar firmes no Senhor, ser estimulados à alegria, e que eles estivessem muito atentos para não entrarem em heresias, não é? E aí Paulo agradece também a oferta recebida. Como Paulo bem conhecia a firmeza, a fé desses irmãos, Paulo começa a sua epístola elogiando a igreja e dizendo que se alegrava em ter boas notícias daqueles irmãos. Depois Paulo, então, no capítulo 1, ele vai falar a respeito da supremacia de Cristo, que de fato Cristo tem agido de forma impressionante, não só na vida dos filipenses, mas na vida do apóstolo Paulo. E ele diz que o evangelho não estava algemado. Paulo poderia estar algemado, mas o evangelho estava seguindo, estava rompendo fronteiras, não é? E isso alegrava o coração de Paulo. O que mais trazia consolo e alegria para Paulo não era o fato dele sair daquela prisão, mas o fato de, mesmo estando preso, ele ter a certeza plena de que o evangelho estava se desenvolvendo, tanto na vida dos filipenses, como em todo o mundo. Inclusive, Paulo diz que os seus sofrimentos, as suas cadeias ali, estavam contribuindo também para o progresso do evangelho. Em outra oportunidade, nós já estivemos estudando com os irmãos aqui o capítulo 1 de Filipenses. Eu creio que eu fiz, acho que pelo menos 2 sermões aqui no capítulo 1, e estudamos também o capítulo 2. Já tivemos vendo partes aqui do capítulo 2, por isso a minha intenção com o capítulo 3. Então, Paulo também no capítulo 1, ele vai falar que a igreja deve permanecer unida, que não deve ter nenhuma intimidação pelos adversários, que deve seguir avante, e isso ele diz que a igreja deveria viver de modo digno do evangelho. Então, para viver do modo digno do evangelho, nada melhor do que trazer a palavra áurea da vida cristã, né? Que palavra seria essa? O amor também. Mas Paulo traz a questão da humildade. E ele apresenta Cristo como sendo de fato o nosso modelo. Ele diz que a igreja deveria viver em união, pensando e se identificando com os sofrimentos de Cristo. Olhando aí no capítulo 2, ele fala do versículo 5 em diante,
né? Primeiro versículo 3 e tudo, ele diz sobre a unidade, que não devia ter partidarismo, nada disso. Do versículo 5 a 8, aliás, até 11, ele fala da humilhação de Cristo e depois da exaltação de Cristo. Cristo se humilhou, foi até a morte, morte de cruz, e vamos hoje celebrar mais uma vez a sua morte e ressurreição, participando da ceia do Senhor. E ele diz que Deus exaltou Cristo sobremaneira. Então ele está deixando claro aos filipenses que antes da exaltação vem a humilhação, né? Que antes da dor, antes do consolo vem a dor. Muitas vezes nós queremos que as coisas fossem invertidas, mas isso não acontece, né? A palavra de Deus nos traz consolo, estímulo e alegria, independente das circunstâncias, e era isso que Paulo estava trazendo àqueles irmãos. Firmeza na fé, alegria em todo o tempo, ficar atentos às heresias e batalharem pela vida cristã, de forma que imaginassem sempre que a recompensa de cada um de nós não está neste mundo, mas está na glória celeste. Ele sempre vai dando um enfoque do nosso tempo aqui neste mundo e então lá na glória celeste. Isso trazia para aqueles irmãos filipenses e traz para nós hoje um consolo e um estímulo à vida cristã. E aí, irmãos, usando o exemplo de Cristo, Paulo diz que Cristo foi aquele que perseverou na missão que ele recebeu do Pai, e aí no capítulo 1, versículo 6, Paulo diz que Deus começou a obra, Deus vai continuar, porque Deus completará a obra na vida de cada irmão e etc. O versículo 28, ele diz para não estar intimidados, para a igreja prosseguir, e isso é exemplo de perseverança. Depois, aplicando ainda a vida de Cristo, ele, olha comigo aí o versículo 7 do capítulo 1, e depois o versículo 27, ele está dizendo que Cristo sofreu, e que nós devemos participar dos sofrimentos de Cristo, nos identificarmos com Cristo, e não desfalecermos por causa do sofrimento. Versículo 27 do capítulo 1, ele também diz, quando ele fala que devemos viver de modo digno da vocação de Cristo, ele está falando lutando juntos pela fé evangélica. Lutar dá uma ideia, sem dúvida nenhuma, de esforço, de batalha, e muitas vezes essa batalha é sofrida, não é? O cristão, para ser cristão autêntico neste mundo, ele vai passar por situações difíceis, não é verdade? Depois a gente vai perceber, o verso 29 do capítulo 1, ele diz que existe a graça dada por Deus para evangelizarmos, a graça de tantas maravilhas que Deus nos dá, mas o padecer por Cristo também é graça. E quando a gente estuda lá os mártires da fé, né, a igreja primitiva e etc., a gente encontra uma piedade pura no coração daqueles irmãos, a ponto de entenderem que se forem mortos por amor a Cristo, eles estariam felizes. Pedro mesmo escreve na sua epístola dizendo que nenhum crente, nenhum cristão deveria sofrer por ser assassino, malfeitor ou como alguém que se intromete em conversas de outrem, mas se sofrer como cristão, dê glórias a Deus por isso. Então Paulo, ele vai trazendo aquele momento trazendo uma resposta àquele momento que os filipenses estavam passando, dizendo que eles deveriam se identificar com Cristo nos sofrimentos, mas também na humildade, como já falamos do capítulo 2, de 5 a 8, e de 3 a 4, quando a palavra de Deus diz que nós não devemos fazer nada por vanglória, nada, e que ninguém deve ter em vista, capítulo 2, versículo 4, o que é seu propriamente, mas de todos, do reino do Senhor. Não é? Cada um não tem em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros, e esse deve ser o sentimento. Isso para dizer
que Cristo se humilhou. E esse é o sentimento que a igreja deve ter. Em quarto lugar, nessa identificação, Cristo foi fiel e obediente. Versículo 8 do capítulo 2, e diz que nós também devemos ser fiéis ao Senhor, como Cristo Jesus foi fiel ao Pai. Versículo 12 a 16 aí do capítulo 2, dizendo que nós devemos ser sinceros e irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Irrepreensíveis sem ser acusado de quebra de leis, de normas, de mandamentos. Irrepreensível. Ele diz que assim nós devemos buscar, nós devemos desenvolver a salvação com temor e tremor, sem murmurações, sem contendas, etc. Em último, a identificação com Cristo aparece aí no capítulo 2, versículo 9, quando diz que Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome acima de todo nome. Deus fez isso porque Deus ressuscitou a Cristo Jesus, e a gente junta esse com o capítulo 3, versículo 20 e 21, acompanhem aí, quando Paulo diz que a nossa pátria está nos céus, e nós aguardamos essa pátria celeste, e nesse tempo, quando Cristo então vier na sua segunda vinda, Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória. Então, como Cristo se humilhou e foi exaltado, Ele diz: irmãos, a igreja deve ser humilde diante do Senhor, porque no tempo oportuno Deus vos exaltará. Bom, entendendo aqui um pouco do que Paulo está apresentando a esses irmãos, eu olho para essa perícope aqui, já tive pregando também o versículo 17 até o 4:1, o 3:17 a 4:1, quando fala dos inimigos da cruz de Cristo. Por isso não quero entrar fechando o capítulo 3 agora, já fiz essa outra parte em outro tempo. Eu sei que está dentro de um contexto. Se você olhar aí o verso 2 do capítulo 3 até o 4:1, você pode encontrar, alguns comentaristas até dizem que aqui é uma biografia de Paulo. Ele fala do seu passado, depois ele fala do seu presente e aponta para o futuro. Mas eu não vou dividir dessa forma. Vamos trabalhar apenas até o verso 16, e eu quero entender com os irmãos que aqui, o versículo 1, Paulo está escrevendo, tomado pelo Espírito Santo, fazendo uma exortação, chamando o povo à alegria. Depois a gente vai perceber do verso 2 e 3, Paulo faz agora um alerta. Depois de uma exortação, ele faz um alerta à igreja: cuidado, cuidado, cuidado. Verso 4 até o verso... do verso 4, ele começa uma biografia, né? Ele começa a explanar a vida cristã, até ele chegar nessa exortação. Vamos ver aqui, até o verso 11, está bem dividido aí, quando ele entra numa exortação à igreja, do verso 12, dizendo que a igreja deveria prosseguir em Cristo, depois de dar o seu testemunho pessoal, né? Ele apresenta o que a igreja deveria fazer. Deveria prosseguir em Cristo. Versículo 15 e 16. Eu vou repetir porque parece que eu fiz uma certa confusão, pequena com os irmãos. Eu estou fazendo divisão em 4. Primeiro, uma exortação, versículo 1, exortação, alegria. Versículo 2 e 3, ele está fazendo um alerta: cuidado com maus obreiros, falsa circuncisão. 2 e 3. Versículo 4 até o 14, ele vai fazer uma biografia, ele vai dar um testemunho pessoal. Ele vai dizer: olha, eu faço assim na minha vida. Olhem para mim, olha como é que tem sido o meu procedimento, né? E aí o verso 15 e 16, ele faz uma aplicação exortando os irmãos a prosseguirem
em Cristo Jesus. De acordo com o que já foi alcançado até então, prossigam. Não retrocedam, não olhem para trás, esqueçam das coisas que para trás ficam, vamos caminhar. É isso que Paulo termina essa perícope dessa forma. Vamos ver então esses 4 pontos. Primeiro deles aí, versículo 1, quando Paulo faz uma chamada à alegria. Ele está dizendo, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Parece que essa expressão, quanto ao mais, ele está finalizando a carta. Ele já falou sobre a supremacia de Cristo, ele já falou que a igreja deve viver unida, deve pensar no outro e não em si mesmo, né? Capítulo 2. Primeiro ele fala que a igreja tem que exaltar Cristo, que o evangelho está crescendo. Depois ele fala que a igreja deve estar muito bem uns com os outros e pregar o evangelho. E agora ele fala, quanto ao mais, além disso, de viver bem com Cristo e com os irmãos, ele diz, embutido nisso tudo, estejais alegres. Ele não está finalizando, ele está entrando com mais um assunto, que na verdade não é um assunto novo. Se você olhar para os capítulos 1 e 2, você vai encontrar Paulo falando da alegria. Ele diz que se alegra com os filipenses, ele diz que se alegra porque está vendo o evangelho crescer, ele se alegra porque ele tem plena convicção de que o evangelho não está algemado e etc. Paulo fala até de ir vê-los. Então, quando ele fala agora quanto ao mais, ele não está fechando, ele está entrando com um novo assunto. Ele diz, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Ele não está dizendo alegrai-vos no seu sofrimento. Em nenhum momento nós vemos Deus chamando o seu povo a ser um povo masoquista. O masoquista é aquele que gosta de sofrer, e quanto mais sofrer, melhor, né? Existe uma linha de piedade falsa que diz que quanto mais sofrimento, isso aquele dualismo, né? Persa, grego, que quanto mais a carne fosse martirizada, o espírito seria renovado. Até hoje tem um pouco disso por aí afora. E não é isso que Paulo está dizendo. Ele não está dizendo assim, sofra mesmo, porque quanto mais você sofrer, você vai ser melhor. Quanto mais passar por dificuldade, Deus vai te abençoar. Quanto mais pobre, miserável, cego, nu e etc., aí que vai ficar bom na sua vida. Não é isso, irmãos. Não é isso, senão nós seríamos estimulados, então, a começar a nos lancetarmos, a começar a autoflagelação, para que Deus, então, nos abençoasse. Não é por aí. Ele não está dizendo assim, se alegrem porque vocês sofrem. Não. Está doendo, e ele fala assim, está doendo, e ele diz assim, então fica feliz. O remédio é você dizer aleluia. Na hora do sofrimento você fala, que coisa boa, está doendo demais, mas está bom, que doa mais, que doa. Não é isso. Não é isso. Aliás, Deus nunca nos chamou para uma vida de forma hipócrita. Deus nos chama para falar a verdade. Se você ler os Salmos, você vai perceber quantos desabafos o salmista coloca diante do Senhor. Quantos desabafos. Deus se agrada da sinceridade. Davi fala isso quando vai consagrar o templo. Da sinceridade te agrada. Então não é, irmãos, para se alegrar porque está sofrendo. Ninguém vai achar bom o sofrimento. Isso não é motivo de alegria. Não é? Nem a própria disciplina de Deus, a Bíblia diz que não é motivo de alegria, é motivo de tristeza. O próprio Senhor Jesus, antes de ir à cruz, ele disse, a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Ele estava sofrendo, e ele confessou isso para os seus discípulos. Não precisa ter medo de confessar que está difícil, quando as coisas estiverem difíceis, né? Não estou falando aqui de ninguém fazer-se de coitadinho. Mas por que a Bíblia então nos chama a alegrar-nos? Ele não diz uma alegria falsa, ele não diz uma alegria ao ar, ao léu, ele diz alegrai-vos no Senhor. Se tem um lugar que o cristão pode se alegrar, é o único lugar na face da terra, a única possibilidade é no Senhor. É no Senhor que nós nos alegramos. A alegria cristã, ela tem a base em Cristo que foi exaltado. Em Cristo que morreu e ressuscitou. Ele que é a nossa vitória, Ele que é o nosso representante junto ao Pai, Ele que perdoa os nossos pecados.
A nossa alegria está no Senhor, porque nós não vivemos centrados neste mundo, mas pensando na eternidade. A nossa alegria está no Senhor, porque não somente teremos o Senhor lá na glória, mas temos o Senhor conosco hoje. Isso é motivo de nos alegrarmos. Deus sustentou o seu povo 40 anos no deserto e Ele continua sustentando o seu povo hoje. É motivo de nos alegrarmos com o pão nosso de cada dia. Paulo está chamando aqueles irmãos a se alegrarem no Senhor, independentemente das circunstâncias ou das situações da vida. Viver feliz quando o seu time de futebol ganhou é fácil, não é difícil. Mas é interessante, irmãos, que Paulo usa a pedagogia da repetição. Ele já tinha falado, ele fala e ele vai continuar falando. Se tivermos depois, Deus nos der a oportunidade de estudar o capítulo 4 aqui de Filipenses, ele já começa o capítulo 4 dizendo, alegrai-vos no Senhor. Aliás, capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas ele já não tinha dito antes? Quando você vê algo sendo repetido na Bíblia várias vezes, talvez num contexto até pequeno e tudo, existe uma ênfase aqui, irmãos. Vocês já perceberam quando Jesus ensinava, e algumas vezes ele repetia, e algumas vezes e a Bíblia diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus olhava para o Antigo Testamento e dizia, olha o que foi dito, e ele lembrava aquelas palavras. É interessante que nós precisamos ser relembrados sobre a alegria sempre, 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 porque a gente se esquece. A gente se esquece. Aqui não é uma condição assim, ele não está dando uma dica, ele não está dizendo assim, não é o dica, né? Ele não está dando aqui uma ideia, ele não está dando uma... Ele está dizendo, é uma ordem, um imperativo, alegrai-vos no Senhor. E é Deus falando através do apóstolo Paulo, é o Espírito Santo de Deus, dizendo a nós. Deve ser uma marca da igreja. A igreja não deve pensar em inovações doutrinárias, por exemplo, em modismos, a igreja tem que pregar o mesmo evangelho que pregaram nossos pais, não é assim que a gente vive? E é o que Paulo está dizendo aos filipenses, nós não precisamos de coisa nova, nós precisamos do que nós temos, que é Cristo Jesus em nossas vidas. Naturalmente, na mesa do brasileiro, nós temos arroz e feijão todos os dias, ou pelo menos é o que se diz, né? Vamos lá, vamos comer o feijão, né? O café faz parte da nossa, é o café com leite, né? E a gente toma café todo dia e não morre, e gosta. Água a gente toma todo dia e várias vezes. Nós podemos ouvir sobre alegria muitas vezes e continuar ouvindo. E vai ser o mesmo evangelho, e vai ser para hoje, para amanhã, e enquanto nós estivermos neste mundo. Alegrai-vos no Senhor. Irmãos, versículo 2 e 3, ele faz um alerta. 3 palavras, 3 vezes ele usa. Novamente, percebam a repetição. Acautelai-vos, acautelai-vos, acautelai-vos. 3 vezes ele diz, cuidado, cuidado, cuidado. Abram os olhos. Com quê? Aqui não são 3 grupos. Aqui ele não está dizendo, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros e também cuidado com os da falsa consciência. Não. Ele diz, versículo 2 e 3, que a igreja deveria ter cuidado com esse grupo de judaizantes, que nada mais era do que povos gentílicos, né? Que não da nação de Israel, mas que gentílicos de outras nações que haviam se convertido ao judaísmo, abraçaram o cristianismo, agora queriam fazer uma junção de cristianismo com judaísmo, querendo que o cristianismo se adequasse ao judaísmo de tal forma que fosse um cristianismo de regrinhas. E uma das coisas que eles mais levavam à frente é que a circuncisão era a causa, era a condição de se salvar. Ele dizia, aqueles que quiserem ser salvos, os homens precisam ser circuncidados, que é semelhante à operação de fimose hoje, no membro humano, do homem, naturalmente.
E ele diz: sem circuncisão não há salvação. E Paulo disse: isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, quando Paulo diz: cuidado com os cães, maus obreiros e falsa circuncisão, ele está falando do mesmo grupo. Os cães naquela época não eram muito dóceis como hoje, não se tinha muito costume de ter os animaizinhos de estimação como nós temos hoje, os cãezinhos aí de diversas raças, etc. Eram animais semi-selvagens, eram usados para caça, e eles iam em cima da caça, e eles farejavam, e eles se intrometiam, e eles metiam focinho aonde não eram chamados, e aonde eram também, eram livres e soltos como animais de caça, animais que ladravam, animais que combatiam, animais que rasgavam a presa se fosse preciso. E ele diz: cuidado com esse povo, cuidado com as heresias, porque eles vão se infiltrando, eles vão enfiando o focinho, eles vão latindo, eles ameaçam a igreja. E esse capítulo 3, Paulo está falando dos perigos que ameaçam a igreja, e ele diz: cuidado com os cães, cuidado, porque esses cães são maus obreiros, são pessoas que estão deixando o evangelho da graça e querendo um evangelho legalista, um evangelho de obras. Eles querem entrar no sinergismo, deixando o monergismo de lado. Eles dizem que a graça não é suficiente, que precisa ter fé. É que a fé que alcança a salvação, e não a graça mediante a fé. É como se fosse pela fé mediante a graça, e não é isso, irmãos. Eles queriam fazer com que o homem fosse participante da salvação junto com Deus, e Paulo fala: não pode. Cuidado com esse povo, porque eles estão penetrando nas igrejas, faziam parte do círculo interno do povo de Deus. Percebam, irmãos, que ele fala dos maus obreiros e ele fala dos da falsa circuncisão. Muito bem, não é a Bíblia fala que a circuncisão deve ser feita, a circuncisão do coração, não é? Do coração, e não meramente uma circuncisão física. Essa circuncisão física para nada aproveita. A igreja gentílica estava ameaçada, e por causa dos judaizantes, e eles queriam realmente, eles vieram de lá para cá, e agora eles queriam misturar cristianismo com judaísmo. Não ia dar certo. Depois de Paulo alertar, vamos ver aqui o versículo 4, ele diz: bem que eu poderia. Versículo 3, ele diz: nós é que somos a circuncisão. Bom, eu estou tentando adiantar, o texto é comprido, né? Bom, vocês estão lembrando que nós estamos em classe única, né? Vamos segurar um pouquinho aí que a gente chega lá, mais um pouco aí, porque senão a gente acaba deixando. Eu tenho algumas coisas que eu vou passar por cima, mas outras eu vou colocar para os irmãos. Ele diz: acautelai-vos com os da falsa circuncisão, cuidado com esse povo. E versículo 3, então, ele diz: nós é que somos a circuncisão. Nós quem? Nós quem? E agora Paulo vai descrever, ele descreveu os inimigos em 3 grupos: cães, maus obreiros e falsa circuncisão. Agora ele vai descrever o povo de Deus em 3 grupos. São aqueles que adoram a Deus em espírito, são aqueles que se gloriam em Cristo Jesus e aqueles que não confiam na carne. Está bem claro para nós aí, versículo 4. O povo de Deus está descrito em 3 grupos. Os que adoram a Deus no espírito, não adoram a si mesmo, adoram a Deus. E não adoram a Deus de qualquer forma, não adoram a Deus de forma legalista, de forma maquinal, de forma tão somente superficial. Não adoram a Cristo maquinalmente, não fazem meras rezas, mas falam com o Senhor em espírito, adoram a Deus não na carne, mas no espírito. O povo de Deus é identificado como um povo que adora o Senhor com sinceridade. Segundo, não se gloria na sua própria carne. Nós, povo de Deus, não podemos entender que nós somos alguma coisa à parte de Cristo. Não somos nada.
E ele diz: os da circuncisão verdadeira são aqueles que apresentam Cristo Jesus como autor e consumador da fé, e que se apresentam diante de Cristo entendendo que não são nada, que não se gloriam em si mesmos. Por quê? Porque os da circuncisão queriam gloriar-se em si mesmos, porque eram legalistas. E terceiro, aqueles que não confiam na carne. A religião não é controlada pelos feitos humanos, é pela direção do Espírito de Deus. Então ele diz assim: nós somos aqueles que adoramos a Deus no Espírito, nós nos gloriamos em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, não confiamos na carne. É interessante que a Bíblia diz assim que os que confiam na carne, os que vivem na carne, não podem adorar ao Senhor. O salmista diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós nos gloriamos em Cristo Jesus. Maldito o homem, diz o profeta, que confia no próprio homem, que faz do homem o seu braço, a sua força, que confia em suas habilidades, em seu poder, em sua capacidade de fazer acontecer as coisas. Nós temos que pensar no ser humano, não como um libertador, não como um salvador, não é? Nós temos que pensar no ser humano não como alguém que de fato pode nos trazer alegria, conforto e felicidade, mas o ser humano como um ser caído, dependente da graça do Senhor, e que nas mãos de Deus pode sim ser usado para fazer maravilhas. Ser usado. Não somos bons de nós mesmos. Jesus disse para o jovem rico: bom só existe um. Lembram disso? O jovem rico se aproxima de Jesus e fala: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele olhou e já pegou a primeira palavra do jovem e falou: bom? Por que você me chama bom? Bom só existe um. Sabe por que Jesus falou isso? Porque Jesus sabia que lá no fundo do coração aquele moço se achava bom. E ele chamava Jesus de bom mestre só da boca para fora. Jesus fala: você está me chamando de bom mestre, que fareis? Você está me chamando porque você está cumprindo um rito? Porque bom só existe um. Quem é? Eu ou você? Imagine, irmãos, quando nos aproximamos do Senhor, nós temos que confiar somente em Deus, não podemos confiar na nossa carne. Então Paulo, versículos 2 e 3, ele diz: cuidado com as heresias, não confie nos cães, nos maus obreiros e falsa circuncisão, porque nós somos aqueles que adoramos a Deus no Espírito, não se gloriam na carne e não confiam na carne. Nós temos que ter cuidado com o orgulho, nós temos que ter cuidado com a jactância. É uma coisa que a Bíblia fala muito. E é uma linha muito tênue da gente passar da carne para o Espírito, né? Eu encontro pessoas dizendo assim: olha, tem gente que não pode subir numa gilete que se sente grande demais. Isso não deveria acontecer entre nós, povo de Deus. Versículo 4 a 14, é outro bloco. Paulo vai dar o seu testemunho, eu vou tentar adiantar um pouco mais aqui. A pregação do Evangelho, ela não é feita apenas de forma teórica, objetiva, teológica, explícita, verbal. A comunicação não é só verbal. A pregação do Evangelho é um todo. A Bíblia nos chama a ter coerência entre o que falamos e o que fazemos. E não há problema nenhum de Paulo colocar o seu testemunho. Não há problema nenhum de você, como crente, testemunhar da sua vida para outro irmão, para outra irmã. Aliás, isso é mais que claro
não só no meio eclesiástico, até no meio secular, que aqueles que convivem com o outro como seu discipulador, né, e discípulo, a tendência de fato é serem mais parecidos e aprenderem muito mais fácil. Tanto é que professores levam alunos para um meio ambiente favorável às experiências, e ali eles trocam experiências, conversam, e o professor diz: o que eu fizer, vocês fazem. Foi assim que Jesus ensinou aos seus discípulos. E agora Paulo, a gente encontra também em outro momento, Paulo dizendo: olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Às vezes, irmãos, pode dar a parecer que Paulo está sendo orgulhoso. Mas peraí, vai imitar esse cara? Quem que ele pensa que é? Paulo é servo do Senhor Jesus. Paulo é aquele que não tem vergonha do Evangelho. Ele não se intimida de dizer: podem me observar, podem andar comigo, podem seguir os meus passos, porque eu estou seguindo a Jesus. Irmãos, isso para mim é fabuloso. Eu penso que a igreja do Senhor Jesus na face da terra deveria, de fato e de verdade, vestir a camisa do Evangelho a ponto de dizer: olhem para mim, sigam-me, eu estou seguindo a Jesus. Como pastor da igreja, eu poderia dizer assim: pode observar, qualquer membro da PIPG, olha para a vida dele, pode seguir, porque está tudo certo. Pode, o que ele fizer, você faz, o que ele caminha com ele, porque ele está seguindo a Jesus. É isso que Paulo está dizendo, irmãos. Ele está dizendo assim: olha, vocês que estão confiando na carne, vocês que se acham, agora que vocês vieram de outras nações, vêm para o judaísmo, abraçam o cristianismo, querem entrar com o legalismo da circuncisão, fazendo disso um rito e achando que esse rito é mais importante do que o amor verdadeiro, então vamos conversar. Aí Paulo fala: então vamos conversar. Versículo 4: se vocês acham que poderiam confiar na carne, eu muito mais. Eu muito mais. Sabe o que Paulo diz? Paulo fala assim: olha, eu tenho privilégios naturais. Não foi nem que eu escolhi, eu já vim. Sabe de onde eu vim? Eu vim da nação de Israel. Vocês vieram de onde? Ele fala: olha, eu fui circuncidado ao 8º dia, igual Jesus, igual Isaac. E vocês? Com quanto tempo que vocês receberam a circuncisão? Eu já fui, com 8 dias, eu era pequenininho. E aí, vocês têm para falar o quê? Aí o povo... Bom, isso aí assim, eu não fiz nada por isso. Eu nasci, minha mãe e meu pai foram lá. Mas eu sou da linhagem de Israel. Eu vim da tribo de Israel. Vocês conhecem, já viram falar de Jacó, que teve o nome transformado para Israel? Pois é, eu sou da linhagem de Israel. Vocês vieram de onde? Vocês gentios de outras nacionalidades, vocês querem disputar? Eu fui da tribo de Benjamim. Sabe as 12 tribos de Jacó? A de Benjamim é aquela que se aliou a Judá. Só as duas ficaram. Lembra disso? O primeiro rei de Israel veio de qual tribo? De Benjamim. Lembram disso? Benjamim era aquele irmão de José, o mais queridinho do pai, o caçula. Eu sou dessa tribo. Vocês querem disputar a linhagem? Então está aí. Depois Paulo fala: mas não parou por aí, isso aí foi o que eu recebi naturalmente. Eu tenho outras coisas que eu podia apresentar para vocês, eu tenho mais 3 ou mais 4 outras características, que foi pela habilidade, pelo esforço, eu corri atrás dos cristãos, eu fui perseguidor, eu fui fariseu. Ele fala: eu era hebreu de hebreus. O que é isso? Ele diz assim: olha, eu falo hebraico. Nem todo judeu sabia. Paulo sabia e conversava e falava em hebraico. Eu louvo a Deus em hebraico, lá na sinagoga. E vocês? Eles eram gregos, eles eram... Paulo também sabia aramaico. E já que é para disputar, hebreu de hebreus, é o hebreu genuíno. Ele sabia aramaico e sabia hebraico de forma impressionante. Ele fala: bom, se é para disputar, eu sei hebraico à vontade. Posso conversar, contar até piada em hebraico. E vocês? Ele começa a falar das coisas que ele era e de onde ele veio e o que ele fez. Agora é o que ele fez.
Ele diz: olha, eu pertencia ao grupo dos fariseus, eu não era nem saduceu, nem zelote, muito menos escriba, eu era fariseu, e o fariseu é aquele que é dedicado à lei, que é honrado diante do povo de uma forma fantástica. O fariseu, ele vivia por conta de observar a lei, principalmente de cobrar dos outros. Ele disse: se é para isso, eu fui fariseu, e daqueles fariseus bem apertado, não é mais ou menos não. O fariseu era chamado de separado, né? A própria palavra fariseu, zeloso pela lei, daqueles que não só faziam parte do grupo, mas ele foi veemente perseguidor do evangelho. Ele fala: eu fiz isso pensando que eu estava adorando a Deus, eu queria matar com o cristianismo, a ponto de ser considerado irrepreensível na lei judaica. Dentre os fariseus, eles olhavam para mim e diziam: onde é que a gente vai pegar Paulo? Onde que a gente vai? Era Saulo na época, né? Vai poder acusá-lo? Não tinha nada que acusar ele, porque ele era irrepreensível. E Paulo fala: já que vocês estão querendo disputar, se eu quisesse, eu podia muito mais confiar na minha carne. Versículo 7. Mas isso tudo que podia ser lucro, isso tudo que vocês se vangloriam, isso tudo que vocês acham que são os valores do mundo, que fazem parte de uma vida que vai agradar a Deus, porque chegou até onde chegou, por todo o esforço, por toda a dedicação, pelo pedigree, por onde veio, pelo sobrenome que possui, pelo lugar onde nasceu. Paulo diz: tudo isso que vocês achavam que era lucro, que eu pensei que era tão importante na minha vida, eu considero nada. O que era crédito, agora para mim é débito. Isso para mim não representa nada, absolutamente nada diante de Deus. Agora eu conheci o evangelho genuíno. E aí ele usa a palavra lixo, que na outra tradução diz refúgio, nessa tradução da nova já diz lixo. Ele diz: para mim não vale nada. Existem traduções, existe uma tradução que chegou a traduzir essa palavra como excremento, excremento de homens, coisa imunda, que é jogado fora, esterco. Ele fala: tudo isso que vocês acham que são tão bons, que vocês brigam por isso, para mim virou esterco, virou excremento. Paulo, ele resolveu trocar o prestígio do mundo pelas aflições por Cristo. Ele fala: eu sou muito mais feliz sofrendo por amor ao evangelho do que confortavelmente oprimido e sendo elogiado pelos homens, oprimido pela própria consciência. Não dá, irmãos. Paulo disse: eu perdi tudo por amor a Cristo, para ser achado em Cristo. Ele está pronto a abrir mão de qualquer coisa. Em outro momento ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele deixou o mundo que o cercava, ele deixou as oportunidades à sua volta. Ele poderia ser um grande homem, né? Intelectualmente, ele podia ser um grande libertador do seu povo, ele podia ser famoso de muitas maneiras, mas Paulo disse: eu troco tudo isso para ser um missionário de Jesus Cristo a serviço de Deus pelo mundo afora. Ele não se preocupava com mais nada, ele não se preocupava com a sua própria saúde e bem-estar, acima do amor ao Senhor Jesus. Ele topava sofrer, ele topava apanhar se fosse preciso, mas ele não abandonou a sua fé. E agora é um homem que está preso, trazendo conforto e alegria a uma igreja que está solta. Imaginem aí como isso soou forte no coração daqueles irmãos filipenses. Ele dizia: olha, Cristo é muito mais importante do que os rituais. Nós temos que conhecer a Cristo, não é
só de forma teórica, superficial, mas nos relacionarmos com o Senhor. O que era lucro, agora é perda. Versículo 8, eu considero perda por causa da sublimidade do conhecimento. O amor de Cristo vai corrigindo os nossos defeitos. Ele diz aí, versículo 8, por amor do qual perdi todas as coisas. Perdi tudo. A escala de valores de Paulo foi invertida agora. E ainda mais, irmãos, o amor a Cristo fez ver as vantagens como lixo. Vamos continuar, versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria. E aí ele fala, olha, as nossas justiças não valem nada. Deus diz que a nossa justiça é trapo de imundícia. E mais uma vez uma palavra horrível, né, que a palavra de Deus usa, mas choca a gente e é para chocar. Trapo de imundícia, pastor Augusto Nicodemo já explicou aqui para a gente numa outra ocasião, eram os paninhos que as mulheres usavam para conter o fluxo menstrual. Aqueles eram os trapos de imundícia. Eram descartados naturalmente, jogados fora. E Deus diz que as nossas justiças são trapos de imundícia. Como é que eu vou confiar na minha justiça? Como é que nós vamos confiar em nossa justiça, irmãos? E Paulo está dizendo aí, no versículo 9, que ele espera ser achado em Cristo, ele quer ser aprovado por Deus, e não ter justiça própria que procede da lei. Por quê? Porque a nossa justificação vem de Deus, é Deus mesmo que nos dá gratuitamente. Não, nós não fazemos isso, nós não produzimos a nossa justificação, nós não temos justiça, nós não temos condições de chegar lá. Versículo 10, para o conhecer, Paulo quer esse conhecimento, e esse conhecimento tem a ver com relacionamento. É a mesma palavra de conhecer quando... Gênesis 4, a gente vê lá que o homem entrou com a sua mulher para conhecê-la, conhecer intimamente. Aqui não é um conhecimento superficial, aqui está falando de intimidade. E lembram do salmista, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem? Então Paulo diz assim, eu estou dando de tudo para conhecer a Jesus, eu quero ser íntimo de Cristo, eu quero conhecer o poder da ressurreição dele. Eu quero entender que poder é esse, eu quero me apropriar dessas verdades, eu quero crescer espiritualmente. É isso o desejo do apóstolo. E aí ele diz, irmãos, conformando-me com ele na sua morte. O que é isso? Paulo está dizendo que Deus estaria capacitando a ele e a todo aquele que busca o Senhor a se conformar com os sofrimentos de Cristo, ser capacitado para vencer em meio aos sofrimentos. Nós não vivemos uma vida sem sofrimento. Ninguém que pisou, que entrou nesse mundo, vive sem sofrimento. O neném, a primeira coisa que ele faz, a criancinha, é chorar. Chegou no mundo, chore. Bem-vindo à terra do sofrimento. Por favor, ninguém fique triste se teve neném agora nesses dias. Bem-vindo à terra da glória, muito bem, né? No mesmo chão que nós andamos pelos vales, nós também temos montes. E Deus é aquele que caminha conosco. Muito bem. O que Paulo está dizendo então? Ele diz... ser achado nele, não tendo justiça própria, procede da lei, senão aqui é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus. Olha a justificação, a justiça que procede de Deus, que é baseada na fé. Nós nos apropriamos pela fé, mas nós não conquistamos pela fé, nós nos apropriamos pela fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Se Cristo sofreu, eu posso sofrer. Se Cristo foi vitorioso, eu posso ser vitorioso em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus. Para, de algum modo, alcançar a ressurreição. Aqui parece que Paulo está falando assim, está desanimado. Será que eu vou alcançar ou será que eu não vou alcançar? Não é isso, irmãos. De algum modo, ele está dizendo assim, com sofrimentos, com dificuldade. Para, de algum modo, já viu você falar assim? Já viu quando alguém diz assim, olha... eu vou dar um jeito, de qualquer jeito, eu vou até o final, mas eu consigo. Já viram essa expressão?
Ele está falando assim, é com luta, é com luta, é com luta, é se esforçando para se alegrar no Senhor, é se esforçando para combater os judaizantes, é se esforçando para pregar o Evangelho, é se esforçando aqui, ali e acolá, para ter uma vida digna do Evangelho. É no esforço, nas tribulações, nas perseguições, que vamos vencendo para, de algum modo, depois de muitos sofrimentos, alcançarmos a ressurreição. Mas não são as nossas obras. Nós fazemos boas obras porque já fomos salvos e não para sermos salvos. Vamos lembrar disso, tá? Para, de algum modo, alcançar a ressurreição. E aí ele ainda vai até o versículo 14. Nesse testemunho dele, ele diz, olha, eu não vou dizer que eu já recebi, né? Eu não vou dizer que eu já recebi e nem tenha obtido a perfeição. É interessante, se você constatar o versículo 12 com o 15, pode parecer que Paulo está dizendo aqui coisas antagônicas, que ele está tendo uma contradição. Ele diz que ele não obteve ainda a perfeição, correto? Ele diz, eu ainda não consegui a perfeição. Mas lá no 15 ele diz, todos nós que somos perfeitos, tenhamos. Nós, então você também é, Paulo? Afinal, Paulo é perfeito ou não é perfeito? Será que ele se enganou? O Espírito Santo se enganou? Versículo 12 e 15, de forma nenhuma, irmãos, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Quando ele diz, nós que somos perfeitos, versículo 15, ele está dizendo, nós que somos amadurecidos, tanto é que já saiu até nessa outra tradução, maduros, ele está dizendo, nós que somos justificados, nós que somos salvos, nós que já somos selados com o Espírito, nós que estamos garantidos para a vida eterna, tenhamos esse sentimento, nós que já estamos confirmados. Então, aqui, no versículo 12, Paulo está dizendo assim, eu ainda não obtive a perfeição, eu ainda não sou plenamente santo, eu estou em processo de santificação, como todos nós, enquanto estamos neste mundo. Mas nem por isso Paulo desanima, ele diz, eu faço uma coisa. Parece que ele está fazendo 3 coisas, né? Esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando diante e seguindo para... Não, é a mesma coisa. Ele diz, eu faço uma coisa só. Ao mesmo tempo que ele se esquece do que para trás fica, ele olha para frente. A ideia aqui é de um corredor, um atleta, que está correndo para alcançar o seu prêmio. E naquela situação, naquela circunstância, naquela região, naquela época, havia muito. As corridas gregas, etc. Para alcançar a coroa. O corredor, ele não pode ficar olhando para trás, senão ele vai cair, senão ele não vai conseguir avançar. Ele não pode olhar para a plateia, ele tem que olhar para o seu objetivo, ele tem que olhar para o norte, para o seu alvo. E Paulo diz assim, eu estou olhando para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele não diz, eu estou olhando para os homens, esperando recompensa dos homens. Não. Ele não está dizendo, eu estou olhando para a loteria federal, para que eu ganhe o prêmio da loteca. Não. Ele não está dizendo, eu estou olhando para a minha vida emocional, para que eu seja amado, querido, para que eu tenha isso, aquilo outro, para que as pessoas gostem de mim. Não. Paulo diz, eu estou olhando para Cristo, autor e consumador da fé. Ele diz, eu faço uma coisa, eu olho, eu me concentro em Jesus, o prêmio da soberana vocação, eu espero por esse prêmio, não é pelas recompensas dos homens. É bom lembrar isso, né? Jesus, Mateus 6, ele diz assim, quando você for orar, entra no quarto, fecha a porta, dá uma ideia que você está sozinho, fala com o teu pai, e o teu pai que te vê em secreto, você está sozinho, te recompensará. A recompensa, irmãos, vem diretamente de Deus para você. Seja cristão autêntico. A recompensa vem de Deus para nós. E Paulo diz, eu olho para esse prêmio, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Nada pode me separar do amor de Deus. E é por isso que eu luto, eu quero ser íntimo com o Senhor, eu quero conhecer a Deus cada dia mais. Aí ele diz,
para chegar lá, eu esqueço do passado, das coisas que para trás ficam, e avanço para as que diante de mim estão. Quem fica olhando para trás, né? Quem olha para trás, principalmente pensando nos seus pecados e querendo voltar atrás na sua vida cristã, procede igual a mulher de Ló, que foi fulminada ali mesmo, ficou olhando para trás, né? E as crianças brincam muito com isso e sabem fazer as estátuas direitinho, olhou para trás, etc. Não podemos, a Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que caminham para a salvação. Olhar para trás faz com que a gente não consiga correr a carreira cristã com alegria. Nós temos que seguir avante, olhando para o autor da nossa fé, e ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, para não agir de forma de uma autocomiseração, começar a sentir dó de si mesmo, começar a sentir pena. Paulo diz, não, eu esqueço. Paulo levou muita chicotada, Paulo apanhou muito por amor ao Evangelho, mas ele diz, olha, eu vou esquecendo do que vai ficando para trás, e eu vou avançando para o que está diante de mim. Isso é o que Paulo diz. Esse é o testemunho de Paulo. E a última parte, versículo 15 e 16, ele diz, sejam perfeitos, nós que somos perfeitos, nós que somos maduros, justificados, tenhamos esse sentimento, façamos da mesma forma, sigamos por esse caminho, olhem o que eu estou dizendo e façam igual. Não deixem nada para trás, não carreguem, pensando em Hebreus, que diz assim, tira o peso, o pecado que tenazmente nos assedia, corramos a carreira cristã. Ele diz, livre-se dessas coisas, livre-se dos maus obreiros, da falsa circuncisão, livre do desânimo e bota alegria no coração e ande a vida cristã, corra, faça isso, tenha esse sentimento, que sentimento de humildade que teve em Cristo Jesus, faça isso. E ele diz, andemos de acordo com o que já alcançamos. Você já chegou a uma maturidade cristã tal? Continue. Você não é perfeito, nem eu, continue. Você não chegou lá ainda? Continue. Já está muito bom, como o apóstolo Paulo podia se dizer assim, podia dizer, puxa, eu já cheguei, não está bom não. Continue. Mas continue a partir do que você já alcançou, não retroceda, não volte atrás, não seja um pior crente do que você já foi até hoje, em nome de Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Caminhemos, andemos de acordo com o que nós já alcançamos. A Bíblia diz que nós vamos de glória em glória, é de pouco em pouco, irmãos. Vamos aplicar rapidamente? Quando ele diz assim, com o que já alcançamos, ele está dizendo que nós não devemos olhar para trás, não devemos ter vanglória, não devemos ter autocomiseração, não devemos alimentar murmurações, orgulho, autoconfiança, autossuficiência, nada disso. Andemos com o que já alcançamos e vamos seguindo com o Senhor. Eu faço 4 perguntas, porque cada uma é de um tópico. A primeira é sobre alegria. Nós vimos aqui que somos chamados à alegria. A pergunta que eu faço, como está o seu coração? Alegre? Eu me lembro de uma vez que eu fui convidado pelo pastor Milton para estar com a terceira idade ali no Palavra da Vida, e ainda não era pastor aqui, né? Mas nós estudamos o tema Cultivando um Coração Alegre. E a gente viu que era como cultivar uma plantinha, e vimos as dificuldades para ter essa alegria. E o que eu quero te incentivar nessa manhã é que você cultive um coração alegre, não pelas circunstâncias, porque as circunstâncias vão e vêm. Um dia vai ter notícia boa, um dia vai ter ruim, um dia vai ter ótima, sensacional, outro dia mais ou menos. Cada dia você está de um jeito. Mas vamos nos concentrar na alegria no Senhor. Não coloque alegria nas coisas e nas pessoas, mas em Deus. É esse o apelo que eu faço a você nessa manhã. E para cultivar a alegria, use a gratidão. Agradeça a Deus por tudo que Deus já tem dado a cada um de nós. Segundo lugar,
Você tem se desviado dos judaizantes do nosso dia? Nós vivemos cercados de um evangelho por aí afora, né? Precisamos ter cuidado, um evangelho místico, um evangelho de mágica, um evangelho de regrinhas, mas um evangelho que distribui muita coisa, que coloca a palavra na boca de Deus, e nós precisamos ter cuidado com gente que torce o evangelho. Nós precisamos ter cuidado também com o legalismo, dentro e fora das nossas igrejas, dentro da nossa casa. O que é legalismo, irmãos? Legalismo é você entender que o fato de você vir à igreja, de você tomar Santa Ceia, de você cumprir alguns ritos, ou de você cumprir algumas ordenanças, ou de você ser fiel a Deus em algumas coisas, como entregar o dízimo ou qualquer outra coisa, isso te garantiria uma possibilidade de estar num conceito mais elevado do que os outros. Não está. Não está. O legalismo é a gente fazer para mostrar às pessoas que está fazendo. Jesus chama uma classe da época de Cristo, perseguidores de Jesus, os fariseus, ele os chama de hipócritas, de sepulcros caiados. É gente que tem aparência de santidade, mas o coração é imundo, é hipócrita. Aonde Isaías diz: o meu povo, diz Deus, honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Cuidado com o legalismo, cuidado com a falsa circuncisão. Terceiro lugar, como tem sido o nosso testemunho? Como é que tem sido o seu testemunho? Você de fato é cristão, ou você vacila na fé? Você tem testemunho de uma vida transformada, como o apóstolo Paulo tinha, de dizer: para mim o viver é Cristo, morrer é lucro, eu abandonei tudo. Você tem marcas na sua vida, de que você deixou outras oportunidades para abraçar a fé em Cristo, de que você tem renunciado ao seu pecado, à sua questão pessoal, pelo amor que você tem a Jesus. Você tem mostrado isso na sua casa, na sua igreja, aos seus vizinhos, aos seus amigos, aos seus parentes, aos colegas de trabalho. Você tem sido o espelho de Jesus, o bom perfume de Cristo. Porque senão, irmãos, a gente puxa por um lado e empurra pelo outro. Ao mesmo tempo que a gente convida o irmão para vir à igreja, a gente empurra para lá. Nós não podemos ser isso. Nós temos que convidar a gente para vir para a igreja e dizer: olha para mim, olha para nós. Pode vir, pode vir. Sabe por quê? Porque a gente ainda tem aquela ideia que diz assim: ó, eu vou te levar na igreja, mas não olha para homens não. Olha só para Jesus. Só para Jesus. Olha, cuidado, cuidado. Você vai na igreja, olha para Jesus. Não olha para, senão você não vai dar certo. Aí vem o visitante, ele chega e procura Jesus aqui. Aí não tem nenhuma imagem de Jesus, nem de crucifixo, não tem nada. Para onde que ele vai olhar? Ele não pode olhar para as pessoas, ele tem que olhar para Jesus. Onde é que Jesus está? Ele vai sair ali fora e vai dizer: amigo, você me chamou aqui, disse para eu olhar para Jesus, mas onde é que está esse Jesus? Irmão, Jesus está em nós. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. O mundo tem que olhar para nós. Pedro e João iam subindo lá a escadaria do templo, 3 horas da tarde, tinha um cego, tinha um coxo, né? Um coxo, não era cego, era um coxo. A porta do templo pedindo esmola de cabeça baixa. Pedro e João diz: olha para nós, olha aqui, eu tenho uma palavra para te dizer. Eu não tenho ouro, não tenho prata, em nome de Jesus, levanta e anda. Olha para mim, eu tenho um negócio para te falar. Eu sou da geração que alguns pastores diziam do púlpito: olha para mim, peraí, eu tenho um negócio para te falar, olha aqui, olha aqui. Não é que ele estava se fazendo modelo, é que ele queria que a pessoa olhasse no rosto para poder dizer: ó, eu tenho um negócio sério para te falar. A igreja tem que perder a timidez e dizer: olha para nós. Nós temos que ter um testemunho de dizer assim: pode vir na minha igreja, venha na primeira igreja presbiteriana de Goiânia e olha para os irmãos, olha para mim, que eu estou te chamando, caminha comigo, o que eu fizer você faz. Paulo teve essa condição. Em último lugar,
Você tem seguido a vida cristã? Você tem seguido ou você tem estado desanimado, parado? Paulo fala, prossiga. Esqueça do que vai ficando para trás. Avance para o que Deus está te dando oportunidade. À frente, avante. Caminhe com o Senhor. Não retroceda, não pare. Um dos hinos mais lindos e mais tristes que eu conheço é aquele que diz: muitos que corriam bem, de ti longe agora vão. Outros seguem, mas também sem calor vivendo estão, está tudo assim. Irmãos, que tristeza. Que Deus nos livre destas coisas, que Deus nos faça caminhar com alegria, com submissão a Ele, com humildade, com fé, e tendo o vigor de olhar para o autor e consumador da fé, esperando o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar? Assim que orarmos, nós vamos dar prosseguimento à ceia, e a igreja, assim que nós orarmos, a igreja pode se assentar, e eu convido os presbíteros conosco para a celebração da ceia do Senhor. Deus querido, a Tua palavra é muito rica, a Tua palavra fala muito ao nosso coração. Realmente, ó Deus, a Tua alegria nos preenche e nos faz mais do que vencedores. O Teu amor é muito grande para conosco, e eu quero Te glorificar nesta manhã, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem cuidado da Tua igreja, e o Senhor certamente, ó Deus, continuará cuidando de cada um de nós e daqueles que por aqui passam, os visitantes. Deus querido, que o Senhor a cada dia mais traga à Tua igreja uma alegria que procede do Senhor. Que a cada dia, ó Deus, o Senhor faça com que a Tua igreja esteja firme na doutrina, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, sem se desviar para modismos. Pai Santo, em nome de Jesus, que o Senhor faça da Tua igreja testemunha viva do Senhor, por onde quer que passemos, que tenhamos testemunho vivo para combater aqueles que, porventura, não estejam agindo conforme o Teu querer. Que o Senhor nos dê capacidade para isso, fidelidade a Ti, e que o Senhor nos dê coragem. E ainda, Pai, ajuda-nos a continuar seguindo a vida cristã, e buscando a Deus somente no Senhor, a recompensa que o Senhor tem guardado para aqueles que Te amam. Que assim o Senhor nos livre de todo mal, perdoe os nossos pecados, e nos prepare agora para a ceia do Senhor, em nome de Jesus. Amém.